Vão ter uma aula prática de astrologia, praticamente. Vai ser bem interessante a nossa viagem aí. Todo mundo que quiser fazer uma comparação está com os mapas em mãos? Mas o que vocês aprenderem aqui, vamos supor que você não tenha um mapa de alguém que, mas eu não sei a data da pessoa que eu gostaria de entender a minha troca de energias com ela e tal. Porque a palestra, ela não representa só relacionamento afetivo, no sentido de casal. Pode ser também para harmonizar ou ter uma compreensão melhor entre mãe e filho, entre tio e tia, sei lá. Aí quem tem que saber? Quem que eu quero saber as fluências e as divergências energéticas? Você. Então, quando a gente fala da técnica que nós vamos utilizar hoje, ela serve através da astrologia como um caminho para você harmonizar, potencializar, trabalhar uma determinada energia, envolvendo qualquer situação voltada a duas pessoas. Um outro exemplo também, quer ver? Pode ser também dois irmãos. Vai que você é um pai ou uma mãe e você tem dois filhos que não se entendem e você gostaria de entender aonde estão as divergências que possivelmente acontecem para que você possa orientar na harmonização entre eles. Você vai aprender a fazer isso hoje. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, você pode fazer a comparação com qualquer mapa. Então quando a gente coloca relacionamentos, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Então, começa a sociedade comercial. Claro, para saber se aquela pessoa tem influência comigo para o trabalho ou não. Claro. Uma coisa eu só digo de cara, não existe a pessoa perfeita, no sentido astrológico. Sempre vai ter coisinhas que tem que trabalhar e coisinhas que são fluentes. Isso sempre vai existir. E vocês vão aprender hoje. O que eu recomendo, né, como é uma coisa complexa, ela é simples quando você compreende, mas ao mesmo tempo ela é complexa. Então façam suas anotações para depois você aplicar na prática. Uma dica, aqui a Consciência Cósmica tem pranchetas aqui, não sei se vocês viram. Você pode pedir caneta emprestada, uma folha de papel sulfite em branco. Então eu recomendo que você faça isso para você poder ter um aproveitamento legal. Porque é muita informação. Para quem sabe é fácil, mas para quem não sabe, eu recomendo que vocês façam isso. Tem as anotações de vocês, que com o que vocês aprenderem hoje, através do que nós vamos passar, você pode depois, com as suas anotações, fazer qualquer comparação energética que envolva duas pessoas. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Pranchetinha tem ali, ó, a mocinha já está entrando com uma, não tem ali na salinha de entrada ali. E folha, é só pedir para o pessoal ali da recepção. E caneta também eles emprestam, né? Porque a quantidade de informações não é pequena. A menos, tem pessoas que têm uma mente brilhante que grava tudo, entende o processo e maravilhoso, né? Mas aí vai de cada um. Então, finalizando essa apresentação do que nós vamos falar hoje, é complexo, mas se você fizer as suas anotações, vocês vão ver que não tem muito problema. Porque veja, até adiantando um pouquinho do que nós vamos falar com profundidade depois, não precisa anotar agora, só um pouquinho. Nós temos 12 signos do zodíaco, isso todo mundo já ouviu falar. Parece de astrologia, né? Todo mundo sabe disso antes de ter entrado aqui, né? Por isso que vocês imprimiram o mapa de vocês. Os 12 signos do zodíaco, eles são divididos em 4 elementos. Então nós temos pessoas de ar, pessoas de fogo, pessoas de água e pessoas de terra. E estes elementos e estes posicionamentos pessoais que vão demonstrar o que são fluências e o que são divergências, ou convergências e divergências. Um exemplo, o elemento ar, ele combina muito bem com o elemento fogo. Não se preocupem que depois eu vou falar tudo isso com propriedade, só estou apresentando, tá? Outro exemplo, o elemento ar, ele se dá muito bem com o fogo, mas ele não se dá muito bem com a água e também não com a terra. E todos os elementos trazem combinações que são favoráveis ou não. Então é isso que vocês vão aprender. Então eu vou chegar, quais são os signos de fogo? Os signos de fogo são esses.
com quem que eles têm influência? Eles têm influências entre eles mesmos e também com os signos de ar. Então vocês vão aprender isso. Um outro exemplo, as divergências. Vou colocar tudo no quadro explicadinho, que é isso que eu recomendo que vocês anotem. E depois eu vou falar o que representa cada planeta nesta sinastria, como a gente fala na astrologia, ou nesta combinação. Então você vai ver, quer ver um exemplo? Vênus é literalmente a parte do gostar, a parte de ter afeto, de ter uma atração com a pessoa. Então você vê, poxa, eu tenho Vênus nesse signo. A pessoa que eu estou comparando tem Vênus aonde? Aí você fala, pô, mas o Vênus dela diverge com o meu. Então, em relação a Vênus, vocês podem ter muitos desafios nos relacionamentos de vocês. Mas isso não é definitivo que o relacionamento, de uma forma geral, não seja legal. Porque pode ter a divergência de Vênus, mas de repente o Sol combina, a Lua combina, Marte combina. Então vocês vão enxergar todas as combinações favoráveis e todas as combinações, vou utilizar esse termo, desfavoráveis. Com isso você vai enxergar o que você tem que colocar mais energia para trabalhar no relacionamento, que seriam as combinações divergentes, e quais você tem que aproveitar porque são convergentes. E aí você vai entender direitinho o que é você trocando energia com a pessoa. Conseguiram entender o que a gente vai fazer? Então, novamente eu digo, é complexo? É, mas vocês pegando direitinho vai ser cruzamento de tabelas e gráficos. Não vai existir dificuldade nenhuma. Eu vou apresentar tudo direitinho para vocês. O que vocês mais vão usar é uma tabelinha que está no canto inferior esquerdo do mapa de vocês. Podem ver que é uma tabela semelhante a essa aqui. Todo mundo conseguiu achar essa tabelinha no mapa? É essa que você vai utilizar. E se você vai fazer, quem vai fazer comparação com dois mapas aqui? Levanta a mão para eu saber. Vocês vão ter que ver a tabelinha de vocês, ou da pessoa que vocês estão fazendo a comparação, e a do outro também. É aí que você vai aprender a traçar. Então quem já vai fazer a comparação vai conseguir ter a aplicação prática aqui na sala de aula. Quem não quer fazer uma comparação agora, é só entender as próprias energias, e quando tirar o mapa de alguém, olhar essa tabelinha também e comparar com o seu próprio mapa. Então é um conhecimento que vocês vão utilizar até o fim da vida de vocês. É auspicioso, né? Daí isso em 2 horas, né? Mas é possível se vocês prestarem atenção, porque não é nada muito difícil. Tem que prestar atenção, né? E prestando atenção, depois é só seguir tabelas e fazer a comparação. Tá certo, gente? Estão prontos para a viagem? Ainda dá para desistir. Estão prontos? Então vamos embora. Antes de eu iniciar para valer, deixa eu só fechar a portinha aqui e eu já volto. Que banheiro sempre é um lugar de fuga de energia, então deixa a energia ficar concentrada aqui na aula, né? Só diquinhas bem rápidas, né? Eu envio, como vocês acredito, vocês gostem ou acreditem um pouquinho em astrologia. Eu envio toda terça-feira um e-mail com uma reflexão astrológica que eu mesmo escrevo, que eu falo mais ou menos a energia de como está a semana astrologicamente. Então eu mando neste e-mail que eu envio essa reflexão astrológica, junto com o link dos vídeos que eu estou filmando aqui, e também do programa da Rádio Mundial, e toda a minha programação, o que está sendo feito. Caso você queira participar deste e-mail, é gratuito, não tem custo nenhum, você entra no meu site é esse aqui, ó. Vou colocar maiúsculo para facilitar, www.newtonschutz.com.br. Schutz é S-C-H-U-T-Z. Aí na home do site, você vai ver ali um boxezinho escrito, escreva seu e-mail, lista VIP. Aí vai ter um boxezinho ali. É aqui que você vai inserir o seu e-mail de recebimento. Aí quando você clicar aqui, você vai receber automaticamente, depois de ter inserido o seu e-mail,
você vai receber uma notificação, um e-mail cadastrado com sucesso. E aí você vai receber esse e-mail que eu envio toda terça-feira. Se você quiser sair futuramente, você vai ver que em todos os e-mails tem na parte de baixo uma possibilidade de você sair dele. Aí você clica ali, sai e você não recebe mais. É tudo automático. Se você quiser, tá aqui, todo mundo entendeu? Alguém recebe esse e-mail aqui? Não é isso aí? Não procede o que eu falei? Né? Por isso que muitos estão aqui para fazer essa palestra. Né? A última dica, desse mesmo site tem ali os cursos online, se você quiser fazer cursos online comigo. Né? Tem aqui uma moça que está fazendo, cadê ela aqui? A moça? A moça, vai ser a moça sempre. Sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 1.236.000 anos e eu me considero moço. Um moço. A idade nunca é física. Isso aqui é só uma veste, né? Que a gente sempre recicla nas reencarnações. Não é legal o curso que você faz online? Né? Você está praticamente fazendo ele aqui, né? Esses cursos online tem tudo, gente. Tem astrologia para iniciantes, tem quiromancia, tarô, cabala, numerologia, radiestesia, tem um monte de coisa. Você tem que entrar ali e clicar em cursos online. E o bacana, que foi até, ela está aqui quase como presencial para comprovar. Você pode assistir quantas vezes você quiser a aula. Você não entendeu? Você pega ali, coloca no voltar, aí já estou eu lá de novo falando a mesma coisa que você não entendeu, né? Então, e se você tiver dúvidas correspondentes ao curso, você pode tirar por e-mail, que minha equipe atende. Todos eles estudaram astrologia comigo, então eles podem dar um suporte bom para vocês. E o curso fica disponível um ano para você fazer. Aí ali o pagamento você pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito. Então só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer, porque o custo não se torna grande quando ele é dividido. Então, para você se informar, quando entrar no meu site, alinewtonschutz.com.br, clique em cursos online. E palestras também. Vamos supor que eu dei uma palestra semana passada que você não pôde vir. Você pode adquirir também essa palestra online. Então, do lado do curso online vai estar escrito palestras completas. Aí você clica e você vê toda a relação. Aí você fala assim, pô, mas nessa palestra incluiu análise anteriores de dados astrológicos correspondentes a ela. Não é a análise do mapa. São os dados correspondentes à palestra. Você manda os seus dados para a equipe, independente da época que a palestra foi, eles analisam, dão para vocês e no final da palestra você tem aproveitamento. Então são coisas bem legais que estão disponíveis. Agora o universo online facilitou a nossa vida, né? Às vezes dificulta, mas na maioria das vezes facilita. Então se você quiser fazer, vamos supor que você quer indicar essa palestra para alguém, assiste que vale a pena. Indica o site ali, ela entrar palestras completas e fazer. E tem uma equipe que dá todo o apoio para vocês, constantemente, através do e-mail que você vai ver ali, quando você adquirir o curso online. Tá bom, gente? Fechou? Eram essas dicas. Você está a fim de estudar astrologia kármica? Não é interessante esse termo? Astrologia kármica. Entender o meu karma. Domingo que vem eu vou começar um curso de 10 domingos. Para quem não entende nada de astrologia e quer entender astrologia e karma. Vai começar domingo que vem, é um curso das 14h30 às 16 horas. Então se você quer mais informações, e esse curso também vai estar disponível online, viu? Se você quiser fazer esse curso de astrologia online, ele também vai estar disponível aqui. Mas se você quiser fazer presencial nesse mesmo lugar, repito, inicia domingo que vem às 14h30. Você quer mais informações? Liga aqui para o espaço, né? 3287-7022. Presencial. Se você quer fazer online, entra aqui, ó. Entra aqui no site, aqui tem um e-mail. Para curso online, mais dúvidas, escreve para esse endereço aqui, ó. Para tudo que for online, newton@newtonschutz.com.br. Aqui você fala diretamente com a minha equipe. Então esse aqui para tudo que for universo online. Tá bom, fechou? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar sobre o que eu falei aqui? Não. Tá todo mundo tipo, quando é que você vai falar disso aqui? Já está enrolando aí, né?
Não, porque eu acho que isso aqui é legal vocês saberem, né? Eu acho que é bacana vocês saberem. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos pegar o tema da palestra. Pessoal, agora eu vou fundo no que a gente colocou como proposta da atividade de hoje. Vamos até aproximadamente 19 horas, quase 2 horas de palestra, tá? Compreenda as energias fluentes e desafiadoras nos relacionamentos e associações. Claro que o enfoque na astrologia, com essa técnica que vocês vão aprender hoje, os astrólogos chamam de sinastria. O que é sinastria? É uma combinação da leitura de 2 mapas conjuntos. Então, sinastria, se um dia você ler, que é o que vocês vão aprender, você pode até colocar, ó, aprendi hoje como que eu faço, claro que de uma forma sintetizada, né, uma sinastria entre 2 mapas. Porque tem muito material na internet também, sabiam? Que de repente, se você quiser se aprofundar de uma forma autodidata, você pode pesquisar e tentar aplicar junto com essa raiz muito boa que vocês vão aprender hoje. Então serve para você combinar qualquer relacionamento que você queira avaliar. Seja relacionamento entre pais, irmãos, filhos, afetivo mesmo, como casal. Fiquem à vontade para fazer a comparação. Mas, normalmente, na astrologia, 99% é para casais que o pessoal utiliza. Normalmente. Mas, repito, não é que foi o exemplo que ele perguntou. Posso ver a convergência, de repente, entre 2 sócios para a abertura de uma empresa? Claro que pode. Para saber o que vai legal entre eu e essa pessoa que eu escolhi para ser meu sócio, e aonde possivelmente eu vou ter os desafios. Então você vai aprender a enxergar isso com a técnica hoje. Ficou claro isso, gente? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Com um cliente, eu vou fazer um negócio com aquele cliente. Pode ser, por que não? Pode saber se vai ter que falar mais, menos, se vai ter que mandar flores ou presentes. Brincadeira. Né? Você vai aprender hoje sim, não tenha dúvida. Vale para tudo, para tudo. Mas também se você é vendedor, toda hora que eu vender vai ter que fazer a sinastria, é melhor você se tornar astrólogo, porque vai dar muito trabalho. Né? E o legal... Tranquilo, uma noção dá. Não precisa ter horário de nascimento acertado. Porque o posicionamento dos planetas, se você sabe pelo menos o dia, o mês e o ano, dá para você tirar o mapa e saber os posicionamentos, independente do horário. Porque não é porque você nasceu 2 horas depois ou 6 horas depois que vai mudar o posicionamento do planeta naquele dia. Ele vai continuar naquele local. Ficou claro isso? Então, não precisa de horário. Então, o jovem aqui que está a fim de conversar com o cliente, só pergunta, eu estou a fim de vender, me passa só seu dia, seu mês e seu ano. Por que isso? Eu sou xereta, eu quero te mandar um presente de aniversário todo ano. Aí a pessoa, opa, pega aí, meu aniversário, tal, aí vai dar para você imprimir. Porque tem muito site que faz isso de graça. Vocês imprimiram aqui no espaço, mas tem vários sites da internet que fazem mapa gratuitamente. Tem astro.com, tem que mais, gente? Me ajudem aí. Personário, olha aí, ó. Quantos mapas existem, quantos sites existem. Basta você escrever ali numa busca, claro que o Google hoje é mais de 90% das buscas no mundo. Mapa astrológico gratuito. Você vai ver que vai aparecer uma infinidade de links. Normalmente eles liberam para vocês se vocês derem o e-mail de vocês. Porque aí eles já capturam, eu estou convidando vocês entrarem. Você não vai estar no meu site, foi capturado, não. Inclusive no meu site o que tem de apostila, de astrologia e coisas para vocês baixarem gratuitamente, vocês nem imaginam. Basta vocês entrarem lá, que eu já passei o endereço aqui, e clicarem em apostila. Vocês vão ver que tem, olha, uma enormidade de material ali gratuito para vocês baixarem. Então esses sites, às vezes, eles pedem isso. O que importa? Guarda isso. Independente do mapa que você for fazer gratuitamente na internet, você tem que procurar aonde estão os posicionamentos dos planetas, que é muito semelhante a essa tabelinha aqui que vocês vão aprender hoje. Entenderam? Vocês têm que procurar isso aqui. Porque na astrologia, que é a parte mais de horóscopo, a gente só conhece onde está o nosso Sol, que isso é passado de pai para filho. Todo mundo, gostando ou não,
sabe qual é o signo. São raras as pessoas que não sabem o signo de nascimento, que muda praticamente a cada 30 dias, né? Que é o movimento do nosso Sol. Mas nós somos uma enormidade de consciências. Olha aqui, nós vamos trabalhar tudo isso aqui, ó. Vamos trabalhar todas essas consciências, que são 10, na verdade. 3, 6, 9, 10. Então vocês vão aprender o que são essas 10 consciências e como ver de um mapa para o outro o que converge e o que diverge. Né? Não vão chegar hoje em casa, né? Vai chegar para o maridão, para a esposa, sabia, olha, eu fiz a palestra, está aqui, ó. Não tem jeito, é melhor você ir embora. E o culpado é o Newton Schultz, vai ali no espaço e conversa. Não, não façam isso. Isso não existe. Porque às vezes, quer ver, antes de eu passar todo o conceito, de repente você pega 2 olhos e fala, pô, mas aqui só tem divergência. As pessoas normalmente evoluem nas polaridades, não é na convergência. O que é macio, facinho, você nem liga, tá bom e não mexe. É o velho ditado, o time que tá bom, ninguém mexe. Então você às vezes escolheu ter um relacionamento que nos desafios é onde realmente existe o aprendizado entre um e outro. Ficou claro isso? Então não é porque você talvez observe hoje na atividade, puxa, mas aqui é muito mais divergência do que convergência, que aquela pessoa que você está fazendo a leitura, ela não vai te passar uma experiência que lhe dê conhecimento. Claro que sim. Normalmente são nos desafios que a gente realmente aprende as coisas, não são nas convergências. Tudo que é muito facinho a gente não liga. A gente só sabe que o sapato está apertando quando ele aperta. Enquanto se ele está maciozinho, você nem lembra que você está com ele. Você chega em casa, você nem tira. Já reparou que às vezes acontece isso? Você está em casa e pô, estou com o sapato aqui desde que eu cheguei da rua e tal. Porque ele está macio. Essas são as convergências. Ficou claro isso também? Então, finalizando essa apresentação novamente. Não é porque você enxerga mais divergências do que fluências ou convergências que o relacionamento ali não possa ser saudável. Tudo depende do estado de consciência e evolução daqueles dois que estão experienciando juntos. Se são pessoas com pouca evolução, vamos colocar assim, que estão aprendendo, almas novas, vamos dizer assim, espíritos que estão em almas novas, às vezes um pequeno desafio é uma coisa assim para gerar um tsunami. Já para pessoas mais conscientes, os desafios vêm para que um aprenda com o outro. Então isso não dá para medir. Não é a astrologia que vai falar se você é evoluído ou não. Quem é que vai dizer isso? A forma como você lida com as fluências e os desafios que serão apontados aqui. Ficou claro isso também? Porque senão é fácil, né? Aqui na astrologia falou que não serve. Você está descartado. Aqui falou que está tudo bem. Aí pega o que está tudo bem e vai ter às vezes mais problema do que com aquele que você viu que tinha mais divergências. Tudo são estados de consciência. Então qual é a ideia principal? O foco da palestra. Se eu enxergo que tem divergências, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender com essas divergências. Porque esse relacionamento vale a pena para mim. Então eu vou ver essas energias que são divergentes e vou trabalhá-las com essa pessoa. A gente vai conversar mais, vai tentar buscar o ponto de harmonia entre nós dois, porque vale a pena a gente estar juntos, um respeitar o ponto de vista do outro para que seja o caminho do meio estabelecido. Então aqui pode ser também uma palestra excelente para quê? Para você harmonizar aquilo que para você de repente está um pouco pesado. Aí você vai entender quais são os pontos principais e como você quer investir nesse relacionamento. Você sabe certinho, no sentido astrológico, quais são as possíveis projeções dos desafios e vamos tentar harmonizá-los. Entendido também? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ou estão entendendo tudo ou nada. Isso é perigoso quando não pergunta nada. Mas vamos seguir então. Então, primeira coisa, gente. Eu vou passar um conceito para vocês entenderem o que nós vamos utilizar. Todo mundo já olhou o céu à noite, já não olhou? Não é possível que não, tá? Não está cheio de estrela? Tá ou não está cheio de estrela? Vai que você está naquele momento de interiorzão, onde não tem poluição, está tudo aberto, é lindo, é uma quantidade de estrelas fantástica. Uma diquinha que eu já dou para você, só no sentido de observação, isso não é necessário, mas eu vou falar para vocês.
As estrelas, quando não são planetas que nós vamos utilizar, as estrelas rutilam. Elas ficam assim, ó. Se tiver um brilho fixo, é planeta. Planeta não rutila, é um brilho fixo. Já se você olhar, será que aquilo é uma estrelinha ou um planeta? É só olhar isso. Rutilar, já viram que algumas ficam assim? Ó? O rutilar das estrelas, isso é porque é uma estrela. Se for um planeta, o planeta, o que ele está recebendo? A luz solar. Que é a luz do Sol, porque todos os planetas estão orbitando ao redor do Sol, que recebem o brilho ou a luz solar, então ele tem um brilho fixo, porque é a projeção da luz do Sol. Entendeu por que ele não rutila? A estrela já tem energia própria, por isso que ela pulsa e rutila. Entenderam a diferença? O planeta é uma massa ali, que está ali, que ele não rutila. Por quê? Porque a luz que você está observando da Terra à noite é o reflexo do que é projetado do Sol, como luz. Então isso já é uma diquinha. Mas o que os antigos perceberam? É aí que vocês vão entender o que são os 12 signos e onde entra tudo isso. Vocês já repararam que os antigos sempre associaram planetas a deuses? Quem já reparou isso? Se você pegar as civilizações, todos fazem isso. Quer ver um exemplo? Os gregos. Os gregos, na mitologia, todos os planetas eram divindade para eles. Afrodite. Afrodite é Vênus romana. A gente utiliza a nomenclatura romana. É Vênus, Marte, Mercúrio, Sol. Os gregos, em vez de falar essa nomenclatura romana, eles transformavam em divindades para criar um mito a ser perpetuado. Hermes, já não ouviram falar em Hermes? Hermes grego é o Mercúrio romano. É o Mercúrio romano. Afrodite é Vênus, Ares é Marte. Então, quando você pegar, se você gosta disso e aprecia, mitologia grega, saiba disso. Toda divindade grega possui uma referência romana que nós aqui no Ocidente adotamos como nome de planetas. Ficou claro isso também? É interessante porque vai que você gosta de mitologia, né? Aí você já sabe que dá para fazer esse paralelo. Um outro exemplo, se você pegar os cabalistas, os cabalistas colocaram o nome dos anjos em relação aos planetas. Sol é Micael, Lua é Gabriel. Já não ouviram falar? Micael, Gabriel, Samael, Saquiel, e tudo quanto é El da vida. São os cabalistas falando dos planetas. Então, o que vocês vão utilizar, e muito, o que é? A linguagem do posicionamento pessoal dos planetas de nascimento. A linguagem, o posicionamento dos planetas que você tem desde o seu nascimento. Então, quando você consultar essa tabelinha aqui, você vai ver onde estava cada um destes planetas, onde que eles estavam no céu no momento do seu nascimento. E o que ocorreu quando você nasceu? Acredito que alguns, no sentido astral, alguns tenham ainda, mas a maioria cortou o cordão umbilical, né? Vocês sabem o que é cordão umbilical, né? Cortou, tá ali. Tem a esticada até sua mãe ainda, né? Tem alguns que ainda tem. Quando cortou o seu cordão umbilical, quando você saiu de dentro da sua mãe, esse mapa astrológico, que aqui no caso é o programa Pegasus, né? Que você pode baixar gratuitamente na internet, se você quiser, né? Basta você pesquisar também no Google. Estou fazendo uma propaganda do Google hoje, né? Você entra lá no Google e escreve assim, ó, programa Pegasus, aqui está o nome, ó, programa Pegasus Photon. Photon é gratuito também. Aí você coloca, download do programa Pegasus. Aí você vai ter esse programinha aqui, que ele fica fixado no seu computador, você não precisa estar online para abrir ele. Aí você pode abrir e ver tudo quanto é mapa astral que você quiser. Ai, como é que eu utilizo isso? Entra no YouTube, agora outra propaganda, entra ali e fala, como utilizar o programa Pegasus? Aí tem sempre um garotão lá. Ah, então agora aqui, tia, você clica ali, ó. Aí vai abrir aqui, não é assim que eles fazem? Agora, tia, põe o nome aqui, você errou, apaga assim. Tô brincando, né? Mas sempre tem explicações. Se você, todo mundo sabe disso, se pesquisar tem tudo na internet. Tudo, né?
Então o nome desse programa, caso você quiser tê-lo, né, o nome dele é Pegasus Foto e é gratuito, só tem aquela captura do e-mailzinho de vocês, que é básico isso, né, mas não vai ter custo nenhum, é zero, tá bom? Ah, não está abrindo. Entra no próprio site, vê lá como fazer a configuração. Não adianta mandar e-mail para mim. Isso aí é tudo lá na internet. Você tem que ser... Internet hoje não é fuçar. Desculpe o termo, mas não é fuçar, correr atrás. Então é o que vocês vão ter que fazer. Então, voltando ao que eu estava falando. Quando você nasceu, tudo que está nessa tabelinha aqui era onde estavam esses astros no céu. Então, quando você deu aquela primeira respirada independente da sua mãe, que enquanto você estava lá dentro, se ela parasse, a coisa pegava para você. Você nasceu, é você com você mesmo. Então, todas essas energias astrais entraram dentro do seu ser. Então, o seu mapa é o seu DNA cósmico vibracional de nascimento. Ou seja, todos esses planetas estão dentro de você como vibrações. Estão dentro de você como energias. Então o mapa que apagou agora não é, ainda bem porque eu ia tirar ele daqui. O mapa astrológico, ele não é uma coisa externa, ele é você. Ele é você e com todos esses posicionamentos. Então os anjos da Cabala estão aonde? Em você. Os deuses da mitologia grega estão aonde? Em você. Os deuses da mitologia romana, que também não são deuses, também a deusa Vênus, o deus Mercúrio, estão dentro de você. E é aí que você entende se a sua energia particular é convergente ou divergente com a outra que eu estou comparando. Estão conseguindo entender onde a gente vai chegar? Então vamos entender o que o pessoal fez. Depois daquilo que eu falei, que a estrela Rutila e os planetas foram identificados como pontos fixos de brilho, porque era reflexo da luz solar, eles perceberam que os planetas, todos, sem exceção, tinham um caminho no céu. Um caminho no céu. E esse caminho no céu, que tem, vamos dizer assim, um tamanho, isso é chamado de eclíptica. Ou eclíptica. Então, o que é uma eclíptica? É o caminho de todos os planetas no céu. Ou seja, eles nunca saem desse rastro. Eles estão sempre passando nesse mesmo lugar. Mas você fala, não tem mais estrelas no céu? Tem, mas elas estão acima ou abaixo dessas que formaram esse caminho. Conseguiram entender isso? Todo mundo entendeu o que eu falei aqui? Então os planetas eles sempre passam no mesmo lugar no céu. Claro que dependendo da estação, se for verão o Sol não está lá no alto, ele não fica bem alto. No inverno ele não fica baixinho. Isso é por causa da inclinação do planeta Terra. Mas eles estão sempre passando por essa faixa. E esse cinturão, essa eclíptica, na verdade o que ele é? Um círculo. Porque nós, como planeta Terra, estamos aonde? No centro. Então, onde você está no mapa astrológico que a gente mostrou aqui, vai mostrar mais. Nós estamos no centro. Então, todos os planetas passam aqui. Quer ver uma leitura mais rebuscada disso? Esse caminho por onde passam todos os planetas é a coluna vertebral de Deus. Vocês sabem o que é a coluna vertebral? E os planetas são os chakras de Deus, ou como ele se desenvolve. Porque todos nós temos 7 centros de força que estão associados à nossa coluna vertebral. Já ouviram falar em chakras? Chakra Santo Antônio, chakra Padrinho. Né? São 7 centros de força que você tem no seu corpo. E cada um deles traz correspondência com 7 planetas sagrados. Por isso que é tudo 7, 7, 7. E Deus, uma realidade macrocósmica, ou o nome que você queira dar, aqui a gente não tem nenhuma religião no conhecimento que a gente está passando, representam essas consciências de Deus. Por isso que os antigos associaram eles a anjos e divindades. Estão compreendendo o jogo? Porque eu acho que é interessante passar esse lado mais macro para você abrir um pouco a sua cabeça, né, em relação ao conhecimento. Então, compreendido isso, o que os antigos fizeram? Eles falaram, deve existir alguma lógica desse rastro no céu que esses planetas passam.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividi-los em constelações, e vamos dar nomes a cada uma dessas constelações. Quem que surgem aqui? Os signos que nós conhecemos. E para velar o segredo do que cada constelação dessa trazia, eles deram nomes de animais para velar o segredo. Daí que você pode ver que eles são sempre animais. Áries, quem que é? O cordeirinho. Touro, o próprio touro. Então você tem nesse simbolismo todo o segredo oculto. Quantos são os signos? Isso todo mundo sabe. Quantos são? Por que são 12? E agora? Por que são 12? Não podia ser 14, 15? Então, ok, 12, mas por quê? Por que não podia ser 16? Sim, apóstolos também, cavaleiros do rei Arthur, mas eles foram reflexos da astrologia, por isso que os grandes seres utilizavam o padrão 12. Quer ver aonde os antigos colocaram esse valor de 12? Para pensar. Hoje em dia, quantos elementos literalmente nós temos no jogo evolutivo? Elementos. 4. Não são 4 elementos? Né? E existe a formação de um quinto. Quais são os elementos? Ar, fogo, água e terra. Que a energia desses elementos, vocês não vão utilizar isso na sinastria, eu só estou apresentando o conhecimento para depois a gente deslanchar, porque aí ele fica bem embasado, entende? Para não ficar uma coisa muito solta. Num primeiro momento, quando só tinha o elemento terra, ele é a correspondência do que nós chamamos de mineral hoje aqui. O mineral carrega só uma consciência. Precisa regar a pedrinha até lá. Ah, não reguei, ela secou, coitada do meu topázio. Você precisa disso? Ele está ali por estar, é só uma consciência. A água, que veio como segundo elemento, caiu na terra e gerou o mineral em movimento, que é o vegetal. Vegetal. Aí o vegetal anda. Você vai, minha tulipa saiu do jardim, ela foi ali para casa do vizinho, porque aqui ela briga com o cravo. Que não é a tulipa, é a rosa, né? O cravo brigou com a rosa. Eles andam, não, eles estão como? Enraizados na terra. Não estão enraizados? Eles têm um movimento, óbvio, que é o crescimento em busca, o direcionamento da luz, ao sol. Olha a importância. Mas ele não anda, ele não tem como arrancar a raiz e ir sozinho, só se você transplantá-lo. Os anjos colocaram uma combustão, uma energia dentro do vegetal, que aí surge quem? O fogo. E a força de combustão no vegetal, o que ele fez? É que nem a locomotiva, para andar você não tem que... aquela antiga, né? Nem sei se tem hoje isso. Aí você joga ali na caldeira, tá? Surge o reino animal. O animal é o vegetal em movimento porque teve o fogo inserido dentro dele. E o animal tem tudo isso aqui também dentro dele. Todo mundo concorda comigo? Aí que vem a palavra que tanta gente fala por aí, ânima. Ânima vem dessa energia astral que a gente... Né? Aí o que o animal fez? Arrancou as raízes da terra e se locomoveu. Só que animal, você pode ter um mais rapidinho, um mais devagarzinho, mas eles são todos iguais, eles seguem o instinto. A inteligência do animal é instintiva. Aí que vem através do elemento ar o hominal. O que é o hominal? É a conquista do livre-arbítrio do reino animal. Então, o ser humano ele pode decidir o que ele quer fazer. Aí que vem toda a lapidação da nossa alma. Vocês concordam com isso aí? Quer ver uma dica? Quando você se harmoniza com esses 4, surge o 5º elemento. O 5º elemento, que hoje, até a própria ciência falou tanto disso, o éter, que não é o éter da farmácia, né? É o éter como a síntese desse equilíbrio. Surge quem? O 5º reino que no futuro vai estar na Terra, que é o anjo. Ainda vai, ou já tem. Eu atropelei hoje, mas voou pena da asa do coitado para tudo quanto é lado. Sentei na asa do anjo no metrô. Tem isso? Não tem. Hoje ele só pode ser conquistado dentro de nós quando a gente se harmoniza com os 4.
Aí o que os antigos fizeram? Porque eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom afirmar. Eles colocaram isso no zodíaco por onde passam os planetas. Aí Deus é sempre uma trindade, ou Criador. Ele é sempre uma trindade. Por que Deus é uma trindade? Quer ver como você faz isso? Quem já passou na frente da igreja e fez sinal da cruz aqui? Quem já fez isso na vida? Vai. Na vida! Na vida! Na vida! Vou melhorar. Quem já viu alguém fazendo isso na vida? Ou não, eu não sei. Cruz, igreja, o que é isso? Meu Deus, não sei. Oh, aí o negócio tá feio. Sabia que faz isso aqui? Sabia que faz isso aqui? Sinal da cruz. Cruz, quantos pontos são? 3. Ai, cruz 3? Só 4 pontos? Você está fazendo o que com a cruz? Olha os 4 elementos. Estão entendendo? Você está saudando os 4 elementos. Mas você pronuncia quantas saudações em nome do? Quantas são? 3. 3. Deus é uma trindade. Então você percebeu que você está fazendo isso aqui? Ó? Você está fazendo isso aqui. Todas as religiões, filosofias e culturas utilizam a trindade. Todos. Você vai lá na Índia, lá, Brahma, Vishnu, Shiva, tudo é uma trindade, sempre é uma trindade. Então os antigos, que tinham esse conhecimento muito anterior a nós, eles falaram assim, vamos projetar essa trindade nesse quaternário que está aqui no jogo. Então você tem uma trindade do ar, que é Deus no ar, uma trindade do fogo, que é Deus no fogo, uma trindade na água, que é Deus na água, e uma trindade na terra, que é Deus na terra. Deus não está em tudo? Pensa. Ou não? Ah, Deus não está no mineral. Ah, o mineral é pecador. Ele não tem Deus. Jesus, Buda, Moisés, Krishna e todos os avatares e Budas da humanidade. Deus está em tudo. Desde que a coisa foi criada, você não precisa chamar de Deus, dá o nome que você quiser. Força criadora, força XYZ, força não sei o que, sei lá. Aí são nomenclaturas. Quer ver o que os antigos transformaram isso? Todo mundo entendeu? 4 triângulos ali. Vamos unificar para trazer o 5º elemento? Eles criaram isso aqui. Por todo o planeta Terra. Já viram isso? O que é isso aqui? Se olhar a pirâmide por cima, ó. Não são 4 triângulos unificados com um 5º ponto como síntese, que é o cume? Por isso que os antigos, que tinham esse conhecimento nessas épocas primordiais da humanidade, independente de estar aqui na América do Sul com Maia e Azteca, ou lá no Oriente, no Vietnã, todos construíam pirâmides, e isso é um enigma para a humanidade até hoje, porque eles tinham esse conhecimento. E eles faziam as pirâmides alinhadas com quem? Com constelações. Aí se você estuda, você vê, puxa, mas aqui há 10 mil anos estava alinhado com a constelação X, aqui não sei o quê. Isso que era a Atlântida, a civilização anterior à nossa, que era perfeita no seu momento áureo. O ser humano era equilibrado, não tinha todas essas injustiças, desequilíbrios, né? A maioria que tem um rompantezinho dessa consciência ainda dentro de si, um pouquinho desperta, corre atrás do conhecimento. A galera que não está nem aí com isso e está encapsulando esse 5º elemento de si, está assistindo São Paulo e Palmeiras agora, tomando cachaça no bar, churrasco de laje, não está nem aí. Amanhã eu vou trabalhar, ganhar meu dinheiro para mais churrasco, mais futebol, mais novela, mais BBB, mais tudo que é B aí, entendeu? Termina com... não vou terminar, entendeu? Mas são pessoas que não estão nem aí, não são agentes transformadores. São agentes que provocam a manutenção desse sistema puramente desgastado que a gente está por falta de cultura, conhecimento e valores. Né? Entenderam os antigos aqui? Todo mundo conseguiu ver o 12 aqui? Todo mundo conseguiu ver o 12? O 12 está sempre presente nas pirâmides. E aí o que surge? A astrologia. A astrologia que demonstra toda essa linguagem de captação. O ser humano é uma pirâmide.
Você tem terra em você? Você tem sistema ósseo em você? Não tem. Não tem. Se tirar o sistema ósseo, vai virar o gelé do Blockbuster. Vai cair tudo. Você tem sistema nervoso em você? Você tem? Você tem? Tem. Você tem sistema circulatório em você? O sangue, o calor corre em você? Você respira? Você respira? Então você representa os 12 signos. E aí vai, porque são consciências, né? Sabe quem parou nas 3 pirâmides mais famosas que nós temos no mundo, que estavam alinhadas a Órion na época, áurea do Egito? Parou como grande totem a ser decifrado pela humanidade? A esfinge. A esfinge é o totem que a pessoa tem que decifrar. E se você pegar os 4 animais que a esfinge possui, representam a emanação desses elementos aqui. Vocês estão compreendendo? Então, os 4 animais da esfinge estão associados diretamente aqui. O touro, o leão, as asas da águia, a face do ser humano. Então ela representava, naquelas épocas de ouro do Egito, uma das etapas da iniciação do ser humano, decifrar a esfinge, que era, na verdade, quem? O próprio ser humano, que tinha que se harmonizar com as consciências. Aí entra no que ele falou, que o elemento correspondente, ele simboliza uma consciência. Já anota isso. Isso eu recomendo que você anote, porque daqui a pouco a gente vai usar. Se você pegar o signos de ar, que não é só o seu signo aqui agora, hein? Todo mundo entendeu? 12, que são signos do zodíaco, por isso que eles foram divididos em 12 partes. Acho que ficou claro esse conhecimento, não ficou? Sim ou não? Sim. Como eu prometi, você não sabe entender da astrologia, que eu explico tudo. Por isso que eu estou explicando tudo do zerinho aqui. Então nós temos 3 signos de ar, 3 signos de fogo, 3 signos de água e 3 signos de terra, que todos juntos promovem o número 12. Entenderam de onde vem o 12? Por isso que todo grande ser, quando vem para a humanidade, ele tem que utilizar 12 seres. É o exemplo do Cristo. Todos os outros seres tinham 12 também. Buda tinha 12, que ele poderia utilizar ou passar o conhecimento dele. Krishna também tinha. Né? Essas 12 forças como elementos já trazem aí que vocês vão utilizar o princípio de harmonização. Os signos de ar, o que eles trazem para vocês? Quando você identificar, poxa, aqui eu tenho um planeta num signo de ar que não está bom com um planeta que eu quero analisar no mapa dessa pessoa, que corresponde à água. Você é ar, já vou colocar todos ali. É comunicação, interagir. Você tem que falar, utilizar o seu conhecimento. Aquele que é água, ele vai ter que se harmonizar com o seu ar, que se desafiar com as emoções dele. Então a sua comunicação tem que procurar uma convergência com a emoção dele. E a emoção dele, que é a água, tem que procurar o quê? Uma harmonização com o que você traz de conhecimento. Estão entendendo aonde vai? Então hoje a palestra, ela pode apontar o que são desafios e influências. Mas o principal é a linguagem de como harmonizar. E isso vocês vão utilizar nos elementos. Tá indo bem? Tá indo bem? Então, conhecimento, parte mental, onde você pode colocar o pensamento e a comunicação. Então, signo de ar, se você pegar signos de ar, o que você tem que trabalhar? Comunicação. Eu tenho que ver o que eu tenho de conhecimento, eu vou ter que comunicar, me expressar, trocar uma ideia, falar. Entenderam o que é signo de ar? Ficou claro isso? Para não precisar repetir mais para frente? Pintou signo de ar, então, para trabalho, o que você tem que fazer? Vamos lá, falem para mim. Só ver o que está no quadro. O que é? Se comunicar, interagir. O que eu tenho de conhecimento? Entender o ar, a mente, a ideia, o conhecimento, a troca de informação. Como eu não tenho conteúdo nenhum e eu tenho ar nesse planeta, então o que você tem que fazer?
Trabalhar essa parte de adquirir mais conhecimento ligado ao assunto desse planeta para você ter o que trocar com a pessoa. Senão você é uma voz vazia no deserto. Pegaram isso? Não? Pegaram? Ah, muito bom! Aí daqui a pouco, daqui 15 minutos, lembram ar? Eu estou respirando, mas que mais? Lembra aquilo que eu falei? Beleza. Fogo. Se aparecer signos de fogo na jogada, qual é a linguagem? A motivação. Motivação. O prazer. A alegria. A alegria. Então a linguagem, se você tem um signo de fogo, qual é? Eu tenho que estar motivado para trabalhar isso, eu tenho que ter prazer de trabalhar isso. Se não tiver prazer, for uma coisa que não me dá alegria, que não me motiva em nada, nem vem com isso para perto de mim que eu não gosto, não curto. Entenderam o signo de fogo? Tem que ter prazer, alegria, tem que ter um porquê estar fazendo aquilo. Estão pegando, gente? Estão indo juntos? Signos de água. Signos de água, qual é a linguagem para a coisa fluir? Emoções e sentimentos. Água é sempre emoção. Emoção e sentimentos. Quando aparecerem signos de água, você tem que pensar nisso. Isso, no sentido emocional, me agrega algo? Eu sinto que isso me agrega algo? Isso deixa o meu emocional pacificado ou isso conturba totalmente a minha energia emocional? Estão entendendo? Se tiver emoções geradas negativas no relacionamento e tem água no jogo, alerta, tem algo aí que precisa ser trabalhado, senão mais para frente vai virar um problemão emocional. Não entenderam? É só falar que não. Sim? Agora o último elemento, terra. Mas a ideia é essa. Gente, terra. Não adianta eu falar, não adianta eu motivar, não adianta ter emoções boas se eu não fazer. Você tem ideias maravilhosas. Nossa, você me motiva pra caramba. Meu emocional fica, mas na hora de fazer não rola. Não adiantou nada essa pindaíba, para não falar a palavra, começava com P também, e terminava com Rá. Né? Então, eu falei Rá. Terra é prática, realização. Quantos posts eu não venho, né? Palavras são lindas, mas se não forem colocadas em prática, são palavras no vento. Já não viram isso por aí? Você não pôr no Facebook. Mas tem 8.600 trilhões de posts parecidos com esses. Então agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês antes de eu colocar os signos aqui, com símbolos que vocês vão utilizar daqui a pouco, hein? Tudo isso que eu estou colocando são coisas que vocês vão utilizar. Lembra que eu falei? Vai anotar. É muito escrever isso? Não, né? Então tenha tudo anotadinho, que daqui a pouco você vai usar tudo. Vamos supor que você pega uma divergência entre ar e terra. Você tem um planeta num signo de ar e a pessoa que você quer se harmonizar tem um planeta num signo de terra. Você fala, opa, tem um desafio entre nós dois aqui. Vamos tentar harmonizar isso. Vamos supor que aqui, vamos colocar nome aí. Coloca o nome de um casal aí pra mim, vai. Vai, qualquer um, gente. Vai, tá bom. João e Maria, isso. E a caça às bruxas, né? João e Maria. Ó. A Maria tem, exemplo, tem um planeta que pode ser qualquer um, que daqui a pouco eu vou falar dele, depois dos signos, aí é só cair na tabela e você comprovar. Realmente não entendi nada. Mas alguma coisa sempre fica. Sempre fica. Sempre fica alguma coisa. A Maria, em relação a esse planeta, ela tem necessidade do que no relacionamento? Qual é a necessidade dela? Ela quer que tudo que envolva os dois tenha uma prática, uma realização. Novamente, não fique só na conversa. Mas o que alimenta o João nesse relacionamento é o quê? O que ele prioriza? O conhecimento. Não precisa nem ter tanta prática. Se agregar alto no meu pensamento, no meu mental, já está bom para mim. Não sei se vocês entenderam. Para ele basta isso. Poxa, aprendi. O João está feliz. A Maria aprendeu, mas vai pôr em prática ou vai ficar só olhando para o céu e caçando borboleta? Deu para entender? Mais ou menos por aí. Então, como que eles vão harmonizar?
Presta atenção que é a chave, hein? Presta atenção que é a chave. O João tem que oferecer um pouco para Maria as realizações do conhecimento que ele adquire, colocar em prática. Porque o segredo está onde? No caminho do meio. O problema é quando um só quer do jeito dele e o outro só do jeito dele. Não existe um meio termo. Seria, claro que não é exatamente assim, mas uma ideia. O João, ele adquire o conhecimento e fala, mas eu gosto tanto da Maria, eu quero me harmonizar com ela. Então isso que eu aprendi, eu vou mostrar para ela como dá para a gente colocar em prática em algumas coisas do nosso relacionamento. Vocês estão compreendendo? Então ele já sabe que tem essa divergência. Se eu não colocar isso que eu aprendi como experiência na prática, a Maria vai falar que ele não vale nada. E ela vai acabar brigando comigo. Mas a Maria também tem o trabalho dela. Não vai adiantar ela querer fazer as coisas se ela não utilizar o conhecimento que o João tem. Ela tem que escutar o João um pouco também, que tem o conhecimento, antes dela querer fazer. Tipo, bem, vamos viajar? Você sabe que você tem dinheiro, você fez as contas, você projetou. Eu fiz ali um curso financeiro, se você quiser comprar agora, o dólar está em alta, não vale a pena. Entendeu o caminho do meio? Mas também foi lá e gastou. João se vira. Mais ou menos por aí. Ou sou eu que pago, João, você está desempregado? Cala a boca, eu gasto onde eu quiser. Tem que achar o caminho do meio, dos posicionamentos. Ficou claro? Deu para entender isso? Caminho do meio. Então um tem que respeitar o posicionamento do outro. Então vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que tem o Pedro, que é fogo, querendo se harmonizar com a Pedrita, que é água. Aqui deveria ser Bambam. Pedro, vulgo, Bambam. Bambam. Nunca ouviu falar em Fred Flintstone. Viu, My Fred? Melhorou? Viu, My Fred? Ou Mickey e Minnie. Faz o que vocês quiserem. Donald e Margarida, Cebolinha e Mônica. O Pedro é fogo, a Pedrita é água. Os dois querem se harmonizar. Vamos falar para o Pedro primeiro qual é a linguagem para ele se harmonizar com a Pedrita. A Pedrita é água. E o Pedro é fogo. Então o Pedro tem o que normalmente? Nas energias dele. O que ele tem? Motivação. Ele busca o que com as motivações? Prazer, alegria. Mas essas motivações que o Pedro tem, como ele está num relacionamento, ele deve uma troca de energia com a Pedrita que está com ele. Todo mundo entendeu? O que ele tem que fazer com as motivações dele? Ele tem que projetar o que na Pedrita? Bons sentimentos e boas emoções. Tipo, Pedro, não vai adiantar nada você se motivar. Se essa é a sua motivação, que você vai chegar em casa, uau, olha isso, tal. Se isso for chatear a Maria, se você tem certeza que isso vai promover sentimentos que não são legais para ela, né? Ele não vai achar o caminho do meio. Então as motivações dele tem que promover boas emoções para Maria. Maria, para Pedrita, já estou jogando. Tá certo? Vocês estão entendendo? Nem aqui é a Maria, isso. Mas a Maria também deve um enlace energético por Pedro. Pedro não. Pedro, isso. Então vamos lá. Vamos ver se eles completam. Jesus, Maria, Moisés, Buda, Krishna, Maomé. As emoções e os sentimentos gerados pela Pedrita devem para o Pedro. Isso. Se ela vier com sempre, ó céus, ó dor. Ele, ai meu Deus, lá vem esse filhote de cruz credo me encher. Vamos lá, qual é o problema? Deep, all hard, meu, o Pedro não vai aguentar ficar com essa tranqueira. Com essa uruca. Quer ver se você conseguia harmonizar o Lula e Bolsonaro. Pior que dá. Se eles ouvissem, daria. Mas você acha que eles estão preocupados com isso? Então vamos lá. Aí voltando aqui. Então, a Maria tem que sempre motivar o Pedro com as emoções dela e não colocar ele para baixo. Aí tem tudo para os dois se dar bem. Vocês estão compreendendo? Perceberam que isso serve até para irmão, se você é uma mãe que está preocupada com dois irmãos que só brigam. Vocês estão entendendo isso? Então você tem um caminho para
colocar a energia ou, de repente, direcionar para que a coisa dê certo. Esta é a ideia. Esta é a ideia da palestra. Estão entendendo, gente? Estão indo juntos comigo? Agora eu vou colocar aqui o símbolo dos signos. Você precisa ter isso anotado, a menos que você conheça os símbolos, porque é a consulta da tabela. Estão entendendo? É a consulta da tabela. Então vamos lá, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vocês estão indo juntos? Por enquanto está indo? Ai, daqui a pouco. Vocês estão indo juntos? Não, não estão querendo nada, não. Vão, do jeito que eu estou explicando, dá, não tem esforço nenhum. Se é a primeira vez que você está vendo astrologia, não se preocupa, anota isso direitinho. Aí depois chega na sua casa, procura colocar em prática. Vocês vão ver que não vai ter problema. Então vamos lá, vamos colocar os signos com desenhos, para que você saiba fazer a leitura. Os 3 signos de ar. Quem são os 3 signos de ar? Gêmeos, olha o símbolozinho dele aqui, ó. São as 2 torres, Gêmeos, Libra e Aquário. Esses são os 3 signos de ar. Se você encontrar muito desses símbolozinhos na sua tabela, você tem muito da necessidade do conhecimento e da interação. Você não tem a tabelinha aqui? Quer ver como é fácil? Ó, isso aqui acho que eu posso apagar, né? Posso, né? Ó, já vou abrir. Aqui, ó, gente, presta atenção que agora é ó, canto inferior, inferior em cima ou embaixo da folha? Embaixo. Direita, esquerda. Esquerda do lado de lá. Se você pegar a folha aqui. Todo mundo achou isso aqui? Se você está com outro mapa, é só procurar a tabela onde tem esses desenhinhos aqui. A gente vai utilizar até esse aqui, ó. Que são os planetas. Planetas. Que estão esses símbolozinhos aqui, que depois dos signos a explicação vai vir para eles. Aí é só juntar tudo. Então aqui você vai ter esse círculozinho com ponto, aqui vai ser a luz, eu vou explicar eles depois. Tem todo o símbolo dos planetas. Todo mundo achou isso aqui? Observa, esqueçam os números. Ai, não entendi o que é esquecer número. Pega a caneta, chuta, e faz assim. Ó. Tá vendo que tem número? Deixa só o símbolozinho do signo que está aqui. Todo mundo conseguiu ver que tem símbolos aí do lado? Se tiver bastante desses 3 aqui, ó, você tem bastante dessa energia do ar que eu falei, necessidade com o seu ser. Conhecimento, interação, comunicação. Quem conseguiu achar um daqueles 3 até aqui na tabelinha? Quem viu? Quem conseguiu ver que tem? Quem conseguiu? Então você não precisa muito disso. Você tem outra necessidade para você fluir com uma pessoa. Que eu já vou explicar. Não, é só esperar na hora certa que a gente vai explicar. Então você tem que olhar aqui. Estão vendo que aqui tem todos os signos que você tem dentro do seu ser? Vocês conseguem ver isso na tabela? É simples. Não tem todos os símbolos de signos aqui? Só que cada um tem o seu particular. Você não precisa ter todos. Você escolheu ter alguns no mercado da vida e outros não. Mercados da vida não, mercados da reencarnação. Quando você foi reencarnar, você falou, eu quero esse aqui, quero esse aqui, quero esse aqui. Aí hoje falou, vai com tudo que é agora que você vai conseguir, né? Aí você desceu. Agora é só prestar atenção, meninos, quer ver? Muitas vezes, quando você não tem, vamos supor, não tenho nenhum de ar aqui. De repente você já trabalhou tanta reencarnação que o ar já é resolvido dentro de você. E nessa você não precisa. Vocês entenderam o que é não ter nenhum? Pô, eu percebi que não tenho nenhum de terra aqui, mas eu sou uma pessoa tão realizadora. O que significa? Já passei por tanta reencarnação com o signo de terra que nessa eu nem preciso desperdiçar a energia em terra, porque ela já está em mim. Porque senão não teria sentido reencarnar, né? Não sei se vocês estão compreendendo. Então, ó, devagarzinho, espera que eu vou abrir para todo mundo na hora certa. Só presta atenção no que eu vou falar. Não encontrar aqui, nessa tabelinha, todo mundo já viu a tabela. Já acharam, né? Se você vê, pô, mas aqui eu não tenho nenhum signo de fogo, e fogo é motivação, eu sou uma pessoa tão motivada, é porque possivelmente
Em várias reencarnações anteriores, você já veio com muito planeta em signo de fogo e hoje você traz isso assimilado dentro de você. Teria sentido a reencarnação ser sempre igual? Seria evoluir? A mesma coisa, do 0 aos 10 vai ser isso, dos 10 aos 20. Não, ela tem que ser diferente. Vocês entenderam o que é astrologia? O que você já passou de experiência, eu não vou gastar munição nisso que eu já aprendi que está em mim. Eu quero coisas novas para eu aprender de uma forma diferente. Entenderam o sentido da reencarnação? Então é isso. A ausência aqui não quer dizer que você não tem essa energia. A menos que você identifique. Eu percebi que eu não tenho signo de terra aqui e eu sou realmente uma pessoa tão relapsa em realização. Então aí já é um alerta à carência. Representa que você ainda nem teve o direito de ter ali, porque senão você ia ser pior ainda, você ia realizar tudo errado. Então quem é que vai saber se a carência do elemento é bem resolvida ou mal resolvida? Quem é? Começa com a regra dos 2 P's, a própria pessoa. Entenderam os 2 P's aí? Né? Todo mundo está entendendo? Está indo junto? Então, antes de eu abrir para perguntas, deixa eu terminar os 12 signos, tá bom? Aí eu abro para todo mundo e depois a gente parte para os planetas, aspectos, e aí vocês começam a comparar e chorar à vontade. Tá bom? Brincadeira. Brincadeira. Não vamos usar aqui. Se você conhece a astrologia, você pode usar. Mas aqui a gente não vai usar no momento. Então, estes são os 3 signos que pedem conhecimento, comunicação e interação. Aí depois nós temos os 3 signos de fogo. Que signo de fogo pede o quê? Motivação, alegria, prazer. Quem são? Áries, Leão e Sagitário. São os 3 signos de fogo. Então, se você tem isso na sua tabelinha, você precisa disso. Que alimentem em você motivações e alegrias e prazeres. Senão, não vai rolar. Não tem graça para você. Estão indo juntos? Eu não tenho nenhum planeta em signo de fogo. Então eu sou desmotivado. Eu não tenho nenhum prazer na vida. Eu sou uma pessoa extremamente motivada e otimista. Possivelmente nas minhas reencarnações eu já passei por uma pancada de reencarnações em planetas com signo de fogo. Então eles já estão em mim. Quando eu volto, eu tenho essa experiência dentro de mim. Por isso que a humanidade evolui. Então eu não precisei ter planetas em signos de fogo. Vocês estão compreendendo? Se eu já fosse todo desmotivadinho e tal, e vai que minha mãe fosse astróloga, ela vira e não tem fogo. Eu preciso aprender, ensinar ele a ser motivado, porque ele veio com essa carência nessa vida. Estão compreendendo? Agora vamos ver as pessoas emocionais aí, ó. Os 3 signos de água. Ó. Os 3 signos que pedem bons sentimentos. Quem são? Câncer, Escorpião e Peixes. São os 3 signos que pedem a locomoção de bons sentimentos e boas emoções. Quem tem aí bastante água aí no mapa? Aí? Quem tem? É só olhar na tabelinha. Esquece número. Olha se aparece aí bastante esses signos aí. Se você tem que trabalhar essa energia. Agora as pessoas que pedem pão, queijo, prática, arregaçar a manga, mão na obra. Eu quero que a coisa aconteça. Quem são? Os 3 signos de terra. Os 3 signos de terra. Quem são os 3 signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Se você tem bastante disso aí no mapa de vocês, consultando a tabelinha, você tem bastante necessidade de prática e realização. Pegar tudo que me motivei, que eu aprendi, que eu me emocionei e pôr em prática na minha vida. Conseguiram olhar? Conseguiram ver aí no DNA de vocês? Daqui a pouco o que eu vou fazer? Que é aí que vocês vão fazer a aplicação prática. Quem combina com quem aqui?
Quem diverge com quem? Quem vai bem com quem? Aí você vai pegar o seu mapa, ver o seu posicionamento e falar assim, deixa eu ver no mapa da pessoa que eu estou comparando, se a energia vai bem ou se ela vai desafiadora. E aí vocês vão ter todo o menu ficou bom, né? De influenciar, né? Todo o menu para você fazer o trabalho de vocês.